e o versículo de número 18. Então vereis, outra vez. Quer dizer que já vimos uma vez, mas vamos vê-lo outra vez. Então vereis outra vez o quê? A diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Amados, esta é a palavra que Deus tem colocado no meu coração. Amém. Não é a minha palavra, é a sua palavra, é a palavra dele. E este versículo fala-nos de algo, especialmente neste último versículo, se for possível colocar, seria bom, diz lá: então vereis outra vez, Malaquias 3, versículo número 18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E o que eu quero falar convosco nestes minutos que tenho para ministrar a palavra, quero falar sobre que Jesus faz a diferença na nossa vida. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Tem muita gente por aí que pensa que não precisa de Jesus, nem precisa de ninguém. São loucos. Nós precisamos de Jesus. Dá para dizer agora: eu preciso de Jesus. Diga comigo: eu preciso de Jesus. Sem eu nada sou, mas com ele sou mais do que vitorioso. A Deus toda a glória. E o que é que nós vemos aqui? Fala-nos acerca da vida de Jesus Cristo, irmãos. É uma palavra, uma mensagem que mais do que nunca devemos ouvir. Claro que precisamos ouvir acerca da salvação, precisamos ouvir acerca do sacrifício, precisamos ouvir que ele batiza com o Espírito Santo, mas precisamos ouvir mais do que nunca neste tempo final de que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E ele virá com poder e glória para arrebatar a sua igreja. E eu quero estar no número dos salvos. Eu quero pertencer a essa geração eleita, a essa geração maravilhosa que vai subir para viver com ele para todo sempre. Amados, diz a Bíblia lá no livro de Lucas, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 19, diz que Jesus se ausentou, sim, mas para voltar de novo. Jesus não se ausentou para ir definitivamente, não. Ele foi, mas ele vai voltar. Igreja, ele foi, mas ele vai voltar. Ele foi, mas ele virá. Eu não sei quando ele vai voltar, não sei. Não vou dizer que vai levar 10 anos, 15 anos, 20 ou 30. Não me assisto o direito de dizer isso. Mas uma coisa eu sei, que a sua vida é iminente. Vem a qualquer momento. E olhando para o mundo, olhando para o que está se passando, mais do que nunca chegamos a uma conclusão: Jesus vai mesmo voltar. Nunca como hoje se fala numa ordem mundial, nunca como hoje se fala em tantos acontecimentos que têm acontecido. O Brasil teve um grande acontecimento que causou tanta desgraça lá no Rio Grande do Sul. Os irmãos estão lembrados. Nós em Portugal, a nossa igreja também enviou dinheiro para ajudar ali os irmãos em outros pontos do globo. Tanta coisa que está acontecendo. Tudo isto, irmãos, são sinais de que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Diz a Bíblia lá no livro de Lucas, no capítulo 19, verso 12: disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tornar para si um reino e voltar depois. Ele vai mesmo voltar. Aleluia. Agora faço aqui uma pergunta. Sabendo nós, e a igreja sabe, que Jesus vai voltar, por que é que há muitos que estão descuidando-se? Por que é que há muitos que estão esquecendo esta realidade? Daí que a Bíblia diz no livro de Malaquias 3,18: então voltareis a ver. Isto mexe com o meu coração. Então voltareis a ver o que? A diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Há diferença.
entre o salvo e o não salvo. Você não está aí. Há diferença entre o salvo e o não salvo. O religioso espera o purgatório. O materialista espera o cemitério. Mas os crentes em Cristo Jesus esperam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele vai voltar. Se o irmão crê nisto, levanta a sua mão, dê glória a Deus bem forte, porque Jesus pode voltar. Imagine, irmãos, permitam-me dizer isto: nós estamos num culto assim, louvando e adorando a Deus, lembrando que Jesus vai voltar, e de repente imagina a trombeta soar. Porque pode acontecer, igreja, a trombeta soar, o céu se abrir e tantos subirem. Mas, irmãos, a grande desgraça será num lugar como este, muitos subindo e talvez alguns ficando para trás. Jesus vai voltar, igreja. Há diferença entre o salvo e não salvo. Eu oro a Deus para que todos quantos aqui estão, incluindo a minha pessoa, possamos pertencer ao número dos salvos. Aleluia. Agora, irmãos, permita que vos diga, pois eu não quero me alongar. A vinda de Jesus está revelada, sabe onde? Na sua palavra. Tem gente que anda procurando de um lado para o outro e procura através de A, de B e de C, consultam, sei lá, tanta gente, e esquecem que a vinda de Jesus está narrada na Bíblia Sagrada. É neste livro, irmãos. Está tudo aqui. Só anda enganado quem quer, só anda confuso quem quer, porque Ele deixou a sua palavra, e a sua palavra é a verdade, e não apenas ela é a verdade, a sua palavra santifica, e é esta palavra que nos anima, é esta palavra que nos fortalece. Quer saber sobre a vinda de Jesus? Não precisas ir muito longe, nem tampouco andar de igreja em igreja e saltar de um lado para o outro, porque tem muita gente que anda à procura da bênção e farta-se de correr atrás da bênção, quando afinal acabam por ficar cansados, porque a bênção não é preciso correr, a bênção está cá, a bênção está neste lugar, a bênção está aqui. O Senhor que abençoa, igreja amada, está aqui neste lugar. Sinta o toque de Jesus Cristo na sua vida, porque Ele pode abençoar. Quem sabe nesta noite, aí no teu lugar, tu podes ser curado da tua enfermidade, podes ter o teu problema resolvido, aquilo que é intransponível pode ser hoje uma bênção através do nome e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então a vinda de Jesus está revelada em sua palavra. Este é um assunto que enche as páginas da Bíblia. É o Salmo 24, versículo número 7, que diz: levantai, ó portas, o quê? As vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas internas. E o que é que diz mais? E entrará quem? O Rei da Glória. Ele entrará, glória a Deus. Amém, amados irmãos. Enoque, lá tão longe, irmãos, Enoque, milhares de anos antes, irmãos, diz a Bíblia que ele profetizou acerca da vinda de Jesus. Judas capítulo número 14, ou capítulo número 1, verso 14, diz lá: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Para quê? Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, porque por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Diz a Bíblia no verso número 16 de Judas: estes são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Já Judas, irmãos, Enoque fala da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então a promessa da sua vinda é clara. É clara. Jesus vai voltar. Aleluia. Evangelho de João capítulo número 14, o que é que diz lá? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em
mim, na casa de meu pai. Aleluia, eu gosto disso, na casa de meu pai. Posso dizer outra vez? Na casa de meu pai. Há muitas moradas, há morada para mais um, há morada para mais um, há morada para mais alguém, há muitas moradas. Se não for assim, eu teria dito, vou-vos preparar lugar para que onde eu esteja, isto alegra o nosso coração, irmão querido, para que onde eu, Jesus, esteja, estejais vós também. Quem crê nisso pode dizer amém. Aleluia. Nós temos assento na presença do Deus vivo. Glória a Deus. Os anjos também o confirmaram lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo número 1, irmãos. Diz assim a palavra de Deus. Não sei se vai ser colocado, se for colocado melhor ainda, mais fácil. Mas Atos capítulo 1, versículo número 10 e o versículo número 11 diz: estando os discípulos com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, aleluia, eis que junto dele se puseram quem? 2 varões, aleluia, 2 varões vestidos de branco, verso número 11, os quais lhe disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus não é outro, esse que morreu, que foi sepultado, que ressuscitou, esse que está subindo, aleluia, há de vir assim como para o céu. O bicho dizer: Davi, ele vai voltar, ele virá com poder e com glória. Esta é a esperança da igreja. Qual é a tua esperança, meu amado irmão? Qual é a tua esperança? É que Jesus vai voltar. Se tu creres nisso, levanta a tua mão agora mesmo. Levanta a tua mão e diz agora mesmo para ti mesmo: Jesus, ajuda-me a estar firme, ajuda-me a estar firme, ajuda-me a continuar firme no teu caminho, porque eu quero subir, eu quero estar contigo para todo sempre. A igreja primitiva tinha uma saudação fantástica, que às vezes eu costumo dizer, nós hoje dizemos a paz do Senhor, meu amado irmão. Lá em Portugal usamos muito a paz do Senhor, não é? Não estou dizendo isto para alterarem, porque a paz do Senhor é muito bom, mas a igreja primitiva saudava-se: Maranata. Aleluia. Maranata. Sabe por quê? Porque Jesus vai voltar. Permita-me só uma parte da minha parte. Naquele tempo ainda faltava tanto, ele ainda tinha acabado de subir, já dizia o Maranata. Hoje que estamos nos dias finais, vamos dizer Maranata, irmãos. Maranata, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. A vinda de Jesus é revelada na sua palavra. Ponto número 2, permita-nos dizer: a sua vinda prova a diferença entre o que é salvo e o que não é. Malaquias 3, que nós acabamos de ler, fala-nos disto. Irmãos, a Bíblia diz lá no livro de Mateus, no capítulo 25, 32, diz lá: todas as nações serão reunidas diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas e as ovelhas. A sua vinda, ou na sua vinda, ele vai separar, irmãos. Permitam-me dizer à igreja: ele vem exclusivamente, eu repito, ele vem exclusivamente para aqueles que o esperam. Ele não vem para os religiosos, ele não vem para aquele que não tem interesse nas coisas de Deus, não. Quando muitas vezes até há pessoas que dizem: o Senhor acabará por me salvar. Não se iluda. Ele vem exclusivamente para aqueles que o esperam. É o livro de Hebreus, no capítulo de número 9 e o versículo número 28, que diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Aleluia. O mundo não chegará a ver Jesus quando ele vier buscar a sua igreja, não. Ele ficará suspenso nos ares, irmãos. Apenas o céu se abrirá, o toque da trombeta vai soar,
e aquele cujo nome estiver escrito no livro da vida, aquele que estiver escrito no livro da vida, vai subir. Os mortos vão ressuscitar primeiro, e os que estiverem vivos também subirão ao encontro do Senhor. E diz a Bíblia, para nunca mais ficar separado, aleluia, estaremos para sempre com o nosso Deus, aleluia. É o livro de João, capítulo 14, que diz: ainda um pouco mais, ou ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós bebereis, porque eu vivo e vós vivereis, aleluia. Então Jesus vai voltar, Jesus virá, glória a Deus. Jesus mesmo afirmou, ele mesmo afirmou que haverá diferença entre o trigo e o joio, entre a palha e o trigo, entre as ovelhas e os bodes. Nós lemos isto, e há um versículo na Bíblia, lá no livro dos Salmos. Eu gosto demais deste versículo, eu menciono este versículo muitas vezes. Salmo número 4, versículo 3. Se for possível, coloque este versículo para poder ler, mas não só ler, poder receber o que está escrito. Diz lá: sabei, pois, o que é que diz lá? Que o Senhor separou para si. Eu fui separado por Ele. Eu fui separado por Ele. E Ele separa para si quem? Aquele que lhe é querido. Quem é o querido? É aquele que tem intimidade. Tu não chamas querida qualquer pessoa, não, mas aquele com quem tu tens intimidade, aquele com quem tu tens um relacionamento, aleluia. Porque é esta forma que Deus quer. Deus quer que nós tenhamos relacionamento com Ele. Falas tu com Ele todos os dias, ou falas quando te lembras, ou falas de quando em quando? Irmão querido, minha querida irmã, quero dizer uma coisa nesta noite: fala com Deus todos os dias, fala com Deus todos os dias. E não fala apenas da manhã e depois à noite, fala continuamente. Quando estás a conduzir, tu podes falar com Deus, aleluia. Quando a irmã está na cozinha, também pode falar com Deus enquanto está trabalhando, amém? Irmãos, fala continuamente. Deus abençoa, Deus me ajuda. Pai, quantas das vezes nós estamos conduzindo o nosso carro e nós podemos dizer: Senhor, assim como eu estou conduzindo este automóvel, conduz tu a minha vida, conduz todo o meu ser, e ajuda-me a cada dia mais e mais. Irmão, fala com Deus, a Deus toda a glória. Aquele que lhe é querido, esse foi separado por Ele, aleluia. Jesus promete tirar os seus. Lá no Velho Testamento, quando os anjos apareceram em Sodoma, o que é que diz a Bíblia? Tirai primeiro Ló, tirai primeiro Ló e a sua família. Aqueles que são do Senhor são retirados, aleluia. A igreja vai subir, a Deus toda a glória. Então a vinda de Jesus será uma vinda, e preste atenção no que eu vou dizer, seletiva. Espero que os irmãos entendam este meu português, embora que o meu português já não é assim tão português só de Portugal, que eu tenho viajado às vezes e estive em África muitos anos. Mas irmãos, a vinda de Jesus é uma vinda seletiva. E permita que vos diga, não dos melhores, mas dos preparados. Jesus não vem buscar os melhores, os mais bonitos, os mais fortes, os mais simpáticos. Ele não vê dessa maneira. Ele vem buscar os preparados. Ele vem buscar os preparados. Pergunto: estás tu preparado, meu irmão? Estás tu aí preparado? Olha que Jesus pode vir a qualquer momento. Eu estou planeando na próxima sexta-feira viajar de novo para Portugal, retornar e ver a minha querida esposa, os meus filhos, os meus netos. Mas eu não sei, irmãos, eu não posso garantir com certeza de que sexta-feira eu vou viajar. Eu digo que eu vou viajar na sexta, se Deus permitir, se Deus quiser, aleluia. Eu não sei, irmão, eu não sei se amanhã vou para São Paulo. Está programado ir para São Paulo, só Deus sabe. Se Jesus vier esta noite, eu prefiro estar com Ele, a Deus toda a glória. Eu quero viver com Jesus, eu quero andar com Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. A sua vida será uma vida seletiva. E deixe-me dizer-lhe mais: a seleção não é feita hoje e Jesus vem daqui a 1 ano, ou 2 ou 3. A seleção é feita no dia da sua vinda.
no dia da sua. Daí que a Bíblia diz: aquele que perseverar fiel até ao fim, esse será salvo. Os irmãos estão aí? Não me interprete mal, mas a seleção do Brasil, não que eu seja um seguidor de futebol ou qualquer outro, mas seja a seleção do Brasil, seja de futebol, seja de qualquer desporto, quando se faz uma seleção, levanta-se uma seleção, há milhares de jogadores, mas se for o futebol só vão aqueles 27 ou 24 ou 25, não interessa, esses é que vão para jogar e defender o seu país, mas não são dos mais fortes, não são dos mais simpáticos, são os mais preparados. Talvez até tenham nome, talvez até tenham um nome forte, o nome suante que a pessoa diz: mas fulano não foi. Se não está preparado, não vai. É preciso estar preparado, igreja. Ah, mas eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu orei pelos enfermos, eu sei lá, eu fiz tanta coisa boa, será que eu não vou? E poderá ouvir: apartai-vos de mim, malditos, que eu vos não conheço, porque ele só conhece aquele que está preparado no final da jornada. A Deus toda a glória. Ele vem buscar os preparados, Jesus vem buscar os preparados. Viva preparado, meu querido irmão, viva uma vida de alguém preparado. Aleluia. Os que andam e vivem para a carne correm o risco de ficar para trás. Os que andam e vivem para agradar o mundo correm o risco de ficar para trás. Aquele que deixar tudo por amor de Jesus Cristo, esse um dia estará lá com ele. Bendito seja o seu santo nome. As virgens estavam todas no mesmo lugar, segundo Mateus capítulo 25, mas havia uma grande diferença. Todas vestidas, todas com lamparinas, todas no mesmo lugar, mas a grande diferença: nem todas estavam preparadas. Todas virgens, bem vestidinhas, mas não chega. Tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Os preparados sobem. Aleluia. Adão, quando pecou, irmãos, quando o Senhor lhe chamou Adão, ele ficou escondido. Ele ficou escondido, sabe porquê? Porque ele estava nu. Ele estava nu. Tinha pecado. Deus não leva pecado para o céu. Deus não leva pessoas nuas para o céu. Deus leva pessoas vestidas com as vestes de salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Podes dizer um amém? Podes dar a glória a Deus? Ponto número 13, irmão. Com a sua vida, tenho que dizer isto: vai terminar o tempo da graça. Os irmãos estão aí? Aleluia. Com a sua vida, o tempo da graça vai terminar. Jesus recomenda lá no Evangelho de Lucas que precisamos entrar pela porta estreita, porque é esta que nos conduz à vida eterna. Mas vai chegar o dia que a porta se vai fechar, o tempo vai terminar. Deus ainda dá um tempo de arrependimento. Irmão querido, quem sabe Deus ainda quer te ajudar, Deus quer te abençoar. Quem sabe está aqui alguém indeciso, anda com um pé dentro e que um pé fora. Nós dizemos isto em Portugal: um pé no mundo, outro pé na igreja. Não dá, irmão. Ou ficam os dois no mundo e sigam o mundo, ou então tem que ficar com os dois pés no servindo o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. A Deus te dá glória. A arca também chegou o dia em que a porta fechou. Antes do dilúvio a porta estava aberta, quem quisesse podia entrar, mas quando a porta foi fechada, irmãos, mais ninguém entrou. Jesus vai voltar, irmão, e só subirá aquele que estiver preparado. Aleluia, porque o tempo da graça vai terminar. Chegará o dia da vingança do Senhor. Muitos versículos poderíamos ler, mas estou evitando para não me prolongar muito, irmãos. Mas permita que vos diga: com a vinda de Jesus, não só a porta da graça fechará, o tempo da graça fechará, mas terminará. Não fique admirado com o que eu vou dizer. Terminará a mistura que hoje existe
dentro das igrejas. Eu parei um pouquinho, que é para o irmão refletir. Com a vida de Jesus vai terminar a mistura dentro da igreja. Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 13, aleluia, versículo com o número 30. Olha o que diz a palavra do nosso Deus: deixai crescer ambos juntos até à ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Versículo número 47 do mesmo capítulo, já agora, o que é que diz lá, irmãos? Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Verso número 48 diz lá: e estando cheia, puxam para a praia a rede, mas assentando-se, apanham para os cestos o quê? Os bons peixes. Aleluia. Os ruins, porém, são lançados fora. Verso 49. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separação, os maus dentre os justos. Irmãos, diz o capítulo 12, versículo 38 do livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, diz: e subiu quando o povo de Israel saiu da terra do Egito, depois de tantos anos de escravidão, chegou finalmente o seu dia. Olha o que diz lá: e subiu também com esse povo de Israel que saiu lá do Egito uma grande mistura de gente. Aleluia. Os irmãos estão aí? Não só saíram os israelitas, não, saiu também com eles uma grande mistura de gente, ovelhas e bois, uma grande quantidade de gado. Irmãos, Deus não quer mistura de gente, Deus quer um povo lavado e resgatado no sangue do Senhor. Nós somos a nação santa, o povo adquirido, o povo escolhido, sacerdócio real. Que crê nisto, glorifica o nome de Jesus Cristo. É este povo que Ele quer lavar. Hoje há uma mistura muito grande de gente, irmãos. Eu tenho vindo, estou em Portugal. E há pouco eu falava com o nosso querido irmão pastor, ali no seu gabinete. Eu quero vos dizer, irmãos, que eu sinto triste. E eu não estou a dizer isto só porque me apetece dizer, não estou a dizer isto para emocionar quem quer que seja, não. Nós não estamos aqui para emocionar pessoas, nós temos que ser verdadeiros em falar o que está escrito, irmãos. Mas eu fico triste, irmãos, porque a nossa igreja, irmãos, é tão diferente daquela que eu abracei há 55 anos. Sou pastor há 51 anos. Servindo a Deus. Eu comecei bem novinho, irmãos. Comecei bem novo. Com 21 anos, comecei a tomar conta de uma congregação. E ainda não tinha 22 anos, fui consagrado ao ministério. Ao longo de todos estes anos tenho tido momentos de tanta situação difícil, situações complicadas, situações que às vezes até sobem ao nosso coração. É melhor desistir, é melhor não continuar. Tenho tido momentos de dor, momentos de angústia, mas nesses momentos eu fecho no meu escritório, eu dobro os meus joelhos, até vou mais longe. Eu tenho uma carpete lá no meu escritório, e eu deito-me na carpete. Eu gosto de estar ali mesmo deitado, ali eu choro, ali eu clamo a Deus, eu peço: Senhor, ajuda-me, Senhor, abençoa. A luta é grande, o problema é grande, estou ali sei lá quanto tempo chorando, falando em línguas estranhas, que é tão bom, irmão, orar falando em línguas estranhas, amém? Se o irmão fala em línguas estranhas, continua a falar em línguas estranhas. É algo que nos alegra, é algo que nos abençoa, é algo que mexe conosco. E depois de um bom tempo na presença de Deus, deitei-me ali, fiquei ali deitado, cheio de problemas e de situações adversas, mas quando eu me
levanto depois de um bom tempo, levanto-me que nem um gigante. Eu digo, o problema ainda está lá, mas o Senhor da glória vai me ajudar. O Senhor da glória vai me ajudar. O Senhor da glória vai me ajudar. E Deus ajuda, Deus da glória. Mas hoje a igreja, irmãos, fiquei tão contente a ouvir aqui os irmãos há pouco nos anúncios, oração durante a noite, pela madrugada, que coisa linda. O povo que ora é povo que vai ver as janelas do céu se abrindo. Diz a Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo de número 3, verso 21, orando Jesus, o céu se abriu, e quando a igreja ora, o céu pode se abrir também. Deus pode derramar a sua graça e o seu poder. Mas hoje, irmão, tantas igrejas nossas que nem um hino da harpa se canta agora. Acabou. Alguns púlpitos, irmãos. Que Deus nos ajude. Por trás do púlpito é tudo negro. Tudo negro. Batiza-se nas águas, vestidos de negro. Irmãos, que coisa, como nós estamos. De bermudas e de tênis. É melhor eu ficar por aqui e não vou continuar mais. Irmãos queridos, não podemos profanar o templo do Senhor. Não podemos permitir que o templo do Senhor seja qualquer coisa. Este lugar, diz o sábio Salomão, toma cuidado quando puseres o teu pé na casa do Senhor. Aqui há ordem, aqui há respeito, aqui há bênção. É tão bom adorar este Deus. Irmãos, que Deus nos ajude. Em Cristo há diferença. Cristo proporciona esta diferença. Assim que se alguém está em Cristo, irmãos queridos, não podemos alterar o que está escrito. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E vai mais longe. E não apenas é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Quem está em Cristo, tudo é novo. A Deus toda a glória. Irmãos amados, em Cristo há diferença. Muitas pessoas não gostam que nós preguemos desta maneira, não gostam que nós ensinemos desta maneira, mas quer gostem, quer não, esta é a palavra de Deus. E não é como eu quero, não é como A ou B, C quer, é como Ele quer. A palavra é dele, a palavra vem dele. E quem come deste pão que veio do céu, nunca, mas nunca mais terá fome. E quem bebe desta água, como dizia há pouco o pastor, irmãos, rios de água viva correrão do seu ventre. Glórias sejam dadas a Deus. Jeremias capítulo de número 15, versículo número 19, e eu vou tender para concluir. Aleluia. Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei e estarás diante da minha face. E se apartares, olha o que diz lá, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para ele. Deixamos para trás a velha vida, para nunca mais lá voltar. Eu não quero lá mais voltar. Tornem-se para eles para ti, mas não voltes tu para eles. Cuidado, irmão. Está-se vendo muita falta de reverência em muitas casas de oração. A falta de respeito tem se instalado em muitas igrejas. Oh, irmãos, que Deus nos ajude. Cuidado, pois quando a igreja se mistura com o mundo, perde a sua identidade. Perde a sua identidade. Permita-me só ler mais um versículo, tá bom, meus queridos irmãos? O livro de Oséias, coloque este versículo já agora, com a permissão, certamente, do vosso pastor também. Oséias 7, verso 8. O que é que diz lá? Oséias 7, 8. Efraim. O que é que diz lá, irmão? Com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado, cozido só de um lado. Nós temos que corpo, alma e espírito pertencem a Deus.
Todo o nosso ser pertence a Deus. Todo nosso ser é dele, aleluia. Igrejas há que estão interessadas em ter apenas um bom número de pessoas do que verdadeiros convertidos, mas irmãos, o que nós precisamos é de homens e mulheres convertidas, não cadentes, mas verdadeiros convertidos. E deixo um aviso final: cuidado. E hoje isto está a acontecer com muita frequência, especialmente na Europa, irmãos. Quantos falsificadores estão entrando e penetrando no meio das igrejas? O número está aumentando, mas ai deles. O livro de Apocalipse 22:19 diz: ai daqueles que aumentam ou tiram alguma coisa que está escrita. Este livro não pode ser mexido, irmãos. Este livro não pode ser alterado. Alguém disse, e não importa quem, que o livro já estava desatualizado e que tinha que ser atualizado. Irmãos, este livro não está desatualizado. Este livro está sempre atual, irmão. Esteve atual do início da igreja primitiva. Está atual ainda hoje e continuará. Irmãos, o céu e a terra vão passar, mas há uma coisa que não vai passar: é a palavra de Deus. A palavra de Deus estará lá para todo sempre, a Deus toda a glória. Cuidado, irmãos. Alterar ou falsificar a palavra é coisa gravíssima. Creia na Escritura, aceita a Escritura, viva a Escritura como Deus a entregou, fique com ela e glorifica o nome de Jesus Cristo. Deus abençoe os amados. Foi um prazer muito grande estar convosco. Eu passarei de imediato a palavra de Deus ao pastor Leidir. Faz favor, meu querido irmão pastor, e muito obrigado por esta oportunidade. Deus abençoe o casado pastor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos agradecidos ao Senhor por esta palavra que Ele enviou aos nossos corações esta noite. Precisamos de fato entendermos que nós estamos aqui de passagem. A igreja está aqui, mas não é daqui. Paulo disse que nossa cidade está nos céus. Aleluia. Daqui a pouco, João disse, é um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Aleluia. Daqui a pouco, irmãos, isso aqui que é corruptível, sujeito a enfermidades, a tristezas, a lágrimas, isso aqui se revestirá da incorruptibilidade. Daqui a pouco isso aqui que é mortal se revestirá da imortalidade. E nós seremos semelhantes a Ele. É necessário que estejamos todos preparados, porque não sabemos a hora, nem o dia, mas pode ser agora. Você pode não chegar em casa, pode ser agora. Pode não dar tempo de impetrarmos a bênção apostólica. Jesus pode voltar a qualquer momento. E a grande pergunta é: você está pronto para ser arrebatado? Você está pronta para o arrebatamento? Se coloque de pé nesta noite. Onde está a primeira pessoa que deseja retornar a Jesus?